É necessário eu trocar essa restauração de amálgama desse pré-molar superior aqui por resina? Ou por que eu orientei? Por que eu iria orientar a paciente, que foi o que eu fiz, a trocar essa restauração de amálgama? Que você fala, pô, Fernanda, você é maluca? Essa restauração tá aí faz, sei lá, 20 anos e a paciente está bem, não tem sintoma. No entanto, né, especificamente nesse caso, não estamos generalizando, vou trocar toda a amálgama por resina, ou como é que eu peso isso? É outra história. Vamos falar desse caso aqui, dessa paciente. Recente, questão de 3 meses, essa paciente ela teve um episódio onde ela apresentou sintomatologia, um quadro de pulpite que estava se agravando e dor à mastigação no dente 16. Ela veio já meio preparada para fazer a endo. No entanto, fazendo um diagnóstico, foi detectado o quê? Presença de trincas ali adjacentes, proximais, né, ali na região adjacente àquela restauração de amálgama que ela tinha, e isso já estava ocasionando sintoma. Inclusive, uma das hipóteses levantadas foi que essa paciente tivesse já um comprometimento ali previsto da cúspide disto-palatina. Certo? Muito bem. Então foi realizado um tratamento conservador, tratada essa questão das trincas e até recomendado, né, no primeiro momento, e a preservação inclusive, para, se fosse o caso, indicar uma reabilitação ali com recobrimento de cúspides, ou seja, uma overlay na tentativa de minimizar a expansão dessas trincas, certo? Não simplesmente de tratá-las agora, mas de impedir, né, pensando num curto, médio, longo prazo, você impedir a expansão disso daí e que essa paciente em algum momento tenha uma complicação maior. Falou, complicação maior, gente, não é ter que fazer a endo. Complicação maior é realmente ter a perda desse elemento dentário. Muito bem. Diante disso, né, e a paciente que está tomando contato agora com a questão, que ela está começando a perceber que ela faz apertamento, porque até então ela não tinha essa consciência. Então, essa paciente está sendo orientada, acompanhada e orientada no sentido de, olha, vamos então ter um outro olhar agora para essas suas restaurações, para esses seus outros dentes, para a gente evitar que a mesma ocasião, a mesma situação que aconteceu com esse 16 venha acontecer com outros dentes. E esse dente 15, ele está apresentando já, né, trinca ali na proximal, então uma trinca de esmalte, aquela bem característica, inclusive pelo volume que tem essa restauração de amálgama e pelo tanto que a gente sabe da diferença, às vezes, que você tem, né, de dureza do amálgama para o dente, para a estrutura dentária, dentinária, né, esmalte dentina, o quanto que isso, às vezes, numa situação de um apertamento que o paciente tem, o quanto que isso pode ser danoso. Então, e especialmente se a gente está falando de um pré-molar, o que pode ser que venha a ser um desfecho aí que tem uma chance grande de acontecer se nada for feito, é o quê? Essa paciente, ela ter simplesmente, em algum momento, ela ter a perda da cúspide palatina ou a cúspide vestibular. O que isso num pré-molar representa praticamente você perder aí metade do dente, né? E dependendo da altura em que essa fratura acontece, essa fratura da cúspide, se ela acontece às vezes muito subgengival, a gente começa a ter outro tipo de complicação. Então, para já ter esse olhar, né, de o que a gente pode fazer aqui de intervenção, porque eu sei que uma restauração com essa profundidade, às vezes causa, né, no dentista, a gente olha e fala, caramba, vou mexer nisso daí. Meu Deus, e se a pessoa tiver uma sensibilidade depois que eu botar a resina, o negócio tá quieto, pode acontecer? Pode. No entanto, pensa comigo, hoje a gente tem muitos protocolos, aliás, a gente tem um protocolo de adesão magnífico que pode ser realizado com o Clearfill, SE Bond, e fazendo até um resin coating para você conseguir, né, ter ali minimizado ao máximo essa sensibilidade pós-operatória da resina, ou seja, né, dá pra gente trabalhar já nesse sentido. E no entanto, ainda assim, deu sensibilidade? Vamos pesar o que vale mais, qual que é uma sequela, uma consequência que seria o menos danoso. Teve uma sensibilidade extrema, uma pulpite extrema, então, né? Poxa, vai ter que fazer uma endodontia? Isso será que é o maior prejuízo possível para esse dente? Do que, eventualmente, se acontecer uma fratura num nível em que já vai ter um comprometimento endodôntico, isso vai ser o menos pior. E você pode, às vezes, ter questões tanto de ordem periodontal, invasão do espaço biológico, dependendo da altura, do nível dessa fratura coronária, e até mesmo a perda desse elemento dentário, dependendo da extensão. Às vezes a gente tem alguma extensão mais vertical, mais sentido longitudinal, longo eixo do dente, longo eixo da raiz, e você pode até mesmo ter que arcar amanhã ou depois com a perda de um elemento dentário.
né? Então, o que a gente pode fazer da melhor forma, tendo identificado já esse tipo de ocorrência recente, olhando para esse premolar, falando assim, daqui tá com a cara de que tá próximo da fila de acontecer. Então, uma das possibilidades aí é realmente pensar, né, como que a gente pode, lógico, trocando sempre essa ideia, gente, com o colega que faz a parte da reabilitação, né, pensando em como que a gente melhora essa biomecânica aqui para minimizar a ocorrência de uma fratura aqui desse premolar, se a gente tem que fazer um recobrimento de cúspides, remover às vezes esse amálgama, colocar resina, fazer um overlay, como que a gente, qual que seria talvez a melhor estratégia então nesse caso, pensando, né, em algo não só no sentido, poxa, vai ter um sintoma aqui, vai dar endo, não é dar endo a questão, tá? Mas eu tô melhorando ou não a previsibilidade, né, a longevidade desse dente na boca. E lógico que tudo isso tendo também essa análise do quadro geral, do quadro maior na boca da paciente, né, como é que tá a questão oclusal, como é que tá o equilíbrio oclusal, como é que, se essa paciente ainda não faz uso de placa, como que a gente vai pegar e vai encaminhar essa paciente para fazer toda essa outra abordagem, porque é uma paciente de 40 e poucos anos, se a gente pensa que a nossa expectativa de vida hoje, quem tá vivo é passar dos 100 anos, e a gente com certeza quer passar com a melhor qualidade de vida possível, mantendo os nossos dentes. Tá certo? Divide aqui comigo se você tem encontrado esse tipo de casuística no seu dia a dia, no consultório, pacientes com dentes com trincas cada vez mais evidentes. E como que você tem manejado também, alguma orientação que você tem dado, qual que é o olhar que você tem tido. Vamos trabalhar junto aí nesse sentido para poder oferecer sempre o melhor para os nossos pacientes, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.